Olá, como vão todos? Espero que bem. Vamos continuar a nossa leitura, A Tenda Vermelha. Vamos lá ver qual é a parte que a gente parou, né? Então, paramos no o início do capítulo 5. Vamos entrar agora. A última parte que eu gravei foi a parte 16. Então, estamos entrando na parte 17, que é o início do capítulo 5, da seção Minha História. Então, vamos lá. Na última parte, nós terminamos com a família recebendo a visita de uma mensageira vinda da casa da avó de Rebeca, mãe de Jacó. É a colheita da cevada e eles fazem uma grande festa, né? Reúnem muitas pessoas para a colheita e comemoram isso tudo. Então, essa pessoa que esteve lá visitando rapidamente o acampamento de Jacó se chamava Verenro, uma mulher de cabelos vermelhos e que impressionou muito a todos eles, né? E principalmente a Diná, muito curiosa essa Diná, né? Muito cheia de mistérios e revelações também, né? Então, na última parte nós terminamos o último parágrafo dessa maneira. Verenro entrou na tenda da minha mãe e partiu antes do alvorecer, sem me contar como o lobo vermelho de sua história fizera surgir o homem e a mulher. Todavia, isso não me preocupou, pois eu sabia que eu viria o resto da lenda em Manre, quando afinal fôssemos ver a avó. Capítulo 5. Os preparativos para a viagem começaram um mês antes da festa da cevada. Meu pai decidiu levar todas as esposas para Manre e quase todos os seus filhos. Determinou que Simão e Levi ficariam cuidando dos rebanhos e como as esposas de ambos estavam grávidas pela primeira vez, eles não objetaram. Apesar de Shua não estar esperando criança, Judá pediu para ficar também. E todas as mulheres sabiam por quê. Seus ruidosos prazeres noturnos eram motivo de constantes pilhérias e risadas. Meus irmãos e eu fomos convocados à presença de nossas mães, que examinaram nossas melhores roupas e não as consideraram satisfatórias. Seguiu-se uma atividade intensa de lavagem, conserto e costura de roupas. Raquel resolveu fazer uma túnica nova para o seu único filho. O manto de José, enfeitado com tiras amarelas e vermelhas, rendeu-lhe terríveis caçoadas dos irmãos. Ele não fez caso das provocações dos outros e jurava que preferia o traje feito pela mãe à roupa sem graça que davam aos homens para usar. Eu não sabia bem se ele estava tentando enfrentar a situação com bravura ou se realmente a roupa vistosa lhe agradava. Deram-me pulseiras para pôr nos braços, minhas primeiras joias. Eram apenas de cobre, mas gostei demais delas, principalmente do ruído feminino que faziam. Na verdade, passei tanto tempo admirando a maneira como as 3 pulseiras se movimentavam em meu pulso, que não dei atenção a meus pés. E no primeiro dia em que as usei,
tropecei e caí, e arranhei o queixo todo. Fiquei horrorizada com a ideia de que eu pareceria uma menina sarnenta ao encontrar a avó pela primeira vez. Todos os dias examinava meu rosto no espelho de Raquel. Aborrecia Ina, pedindo-lhe sálvia para fazer curativo, e escarafunchava a enorme casca da ferida. No dia em que fomos para Manre, eu estava tonta de excitação e não atendia a nenhum dos pedidos que me faziam. Minha mãe, que estava em todos os lugares ao mesmo tempo, verificando se os jarros de azeite e de vinho estavam bem lacrados, se os irmãos tinham penteado as barbas, se tudo estava pronto, acabou perdendo a paciência comigo. Foi uma das poucas vezes que levantou a voz para mim. Ou você me ajuda, ou vou deixá-la aqui, servindo as mulheres de seus irmãos, disse ela. Não precisou falar 2 vezes. A viagem levou poucos dias e foi muito alegre. Cantávamos enquanto caminhávamos, vaidosos por estarmos bem vestidos e orgulhosos de nosso lindo rebanho, pois só os melhores animais haviam sido apartados para levarmos de presente para a avó. De manhã cedo, Jacó andou ao lado de Raquel, inalando o perfume dela, sorrindo, falando pouco. Em seguida, tomou seu lugar ao lado de Lia para conversar sobre os animais, as colheitas e quais seriam as normas de etiqueta apropriadas para saudar seus pais. No fim da tarde, Jacó foi até Bilá, deslocando Rúben à sombra dela. Meu pai caminhava com a mão pousada no pequeno ombro da esposa mais moça, como se precisasse de seu apoio. Eu estava no auge da felicidade. José seguiu ao meu lado e de vez em quando distraía-se e andava de mão dada comigo. À noite, instalei-me ao lado de Zilpá, que alimentou minha admiração pela avó com histórias sobre a fama de Rebeca como adivinha, curandeira e profetisa, a tal ponto que quase não consegui pegar no sono. Mal podia me conter para não sair correndo, pois iria ver Tabeia outra vez. Verenro sorriria para mim e contaria o resto de sua história. E eu encontraria a avó, que eu imaginava que me compreenderia no mesmo instante e me adoraria mais do que qualquer um dos meus irmãos. No meio da manhã do 3º dia, avistamos a tenda de Rebeca. Mesmo à distância, parecia uma maravilha, apesar de, a princípio, eu não entender muito bem o que era aquilo cintilando no ponto mais distante do vale, à nossa frente. Era imensa, muito maior do que todas as tendas que eu já vira, e completamente diferente das nossas, feitas de pelo de cabra e de cor monótona. Parecia um arco-íris terrestre, vermelha, amarela e azul, ondulando sobre uma elevação junto a grandes árvores antigas, cujos galhos voltavam-se para o céu sem nuvens como mãos em súplica. Ao chegarmos mais perto, ficou claro que não se tratava de um lugar para morar, mas de um dossel, aberto de todos os lados para acolher viajantes vindos de todas as direções. Dentro, vislumbramos painéis de tapeçaria de cores vivas, com motivos ao mesmo tempo delicados e de contornos nítidos, que reproduziam cenas de mulheres dançando, peixes voadores, estrelas crescentes, sóis, pássaros.
Tudo era muito mais bonito do que qualquer trabalho feito à mão que eu já vira. Quando já podíamos quase sentir a sombra do bosque sagrado, surgiu a avó. Não veio ao nosso encontro, nem mandou em seu lugar nenhuma das mulheres que a serviam. De braços cruzados sob a fantástica tenda, ela esperou, observando-nos. Eu não conseguia tirar os olhos dela. Não me lembro da saudação formal de meu pai, nem da cerimônia de apresentação de meus irmãos, um por um, seguida da oferta dos presentes e, finalmente, da apresentação de minhas mães e de mim. Eu só via Rebeca. A avó, minha avó, era a pessoa mais velha que eu jamais encontrara. Os anos que vivera evidenciavam-se nos profundos sulcos em sua testa e à volta da sua boca. Mas a beleza da juventude ainda persistia nela. Erguia-se tão ereta quanto Rubem e quase tão alta quanto ele. Seus olhos negros eram límpidos e penetrantes, pintados à moda egípcia, contornados por um traço espesso de quinol negro, que lhe dava a aparência de alguém capaz de tudo ver. Sua túnica era de cor púrpura, a cor da realeza, da santidade e da opulência. Usava um toucado longo e negro, entremeado de contas de ouro, o que criava a ilusão de uma farta cabeleira, quando na realidade lhe restavam apenas algumas mechas grisalhas. A avó. Rebeca não percebeu que eu a examinava com tanta atenção. Os olhos da avó estavam fixos no filho que ela não via desde o tempo em que ele era um menino de faces lisas. Agora um homem com filhos crescidos e netos. Não deixou transparecer nenhuma emoção enquanto Jacó apresentava seus filhos, suas esposas e os presentes que trouxera. Balançava a cabeça, aceitando tudo, mas sem dizer nada. Depois das boas-vindas oficiais... Eu a achava magnífica, distante como uma rainha. Entretanto, vi a boca de minha mãe contrair-se, revelando seu desagrado. Ela havia esperado uma demonstração de amor maternal pelo filho favorito. Não pude ver o rosto de meu pai para avaliar sua reação. Depois das boas-vindas oficiais, a avó nos deu as costas e saiu. Fomos então levados para o lado oeste da colina, onde armaríamos nossas tendas e nos prepararíamos para a refeição da noite. Foi quando eu soube que Tabeia ainda não havia chegado e Vereno viajara para a cidade de Tiro, incumbida de trazer o corante púrpura para tecidos de que a avó gostava. Não havia homens morando naquele bosque. Rebeca era servido por 10 mulheres, também encarregadas de atender aos peregrinos que vinham em busca de conselhos e profecias daquela a quem chamavam oráculo. Quando perguntei sobre o pai de meu pai, uma das assistentes da avó respondeu-me que ele morava perto dali, no povoado de Arba, em uma cabana aconchegante mais apropriada do que uma tenda aberta para a saúde de uma pessoa idosa como ele.
Ele virá para a refeição da noite de hoje, disse a mulher, cujo único nome era Débora. A avó chamava todas as suas acólitas de Débora, em homenagem à mulher que fora sua ama na infância e a servira a vida inteira, cujos ossos estavam enterrados sob as árvores de Mamre. As assistentes da avó falavam sempre em voz muito baixa e discreta e usavam túnicas brancas, simples, idênticas. Eram todas igualmente amáveis, mas distantes. E logo deixei de querer vê-las como indivíduos, pensando nelas como sempre as Déboras. A tarde passou depressa com o trabalho de preparar a refeição da noite. No entanto, no exato momento em que a primeira fornada de pão estava saindo, correu o rumor de que Isaque vinha chegando. Saí em disparada para ver meu avô aproximar-se do bosque. Rebeca também apareceu e levantou a mão em uma breve saudação. Meu pai saiu para cumprimentá-lo. As passadas, cada vez mais rápidas, até começar a correr na direção de seu pai. Isaque não esboçou nenhuma reação ao aceno de sua mulher ou à agitação de seu filho. Continuou o semblante sereno no assento acolchoado em cima de um jumento puxado por uma mulher vestida com a túnica branca das acompanhantes de minha avó, com a diferença de que essa usava um véu que a cobria inteira, à exceção dos olhos. Só quando ele chegou mais perto é que descobri que meu avô era cego, tendo os olhos fechados com as pálpebras bem apertadas, o que dava a todo o seu rosto uma expressão de mau humor permanente. Era miúdo e magro e pareceria frágil se não fosse o cabelo espesso e escuro como de um homem mais jovem. A avó acompanhou com os olhos a mulher que ajudou Isaque a desmontar e o conduziu até o cobertor dele, estendido do lado leste de Mamre. Porém, antes que a criada soltasse seu cotovelo, Isaque segurou-lhe a mão e levou-a aos lábios. Beijou sua palma e posou-a na própria face. O rosto de Isaque descontraiu-se em um sorriso, de modo que qualquer um saberia que a mulher do véu era a companheira de seu coração. Meu pai postou-se diante de Isaque e disse: Pai, com uma voz transbordante de lágrimas. Isaque virou o rosto para Jacó e abriu os braços. Meu pai abraçou o ancião e os dois choraram. Falavam em sussurros enquanto meus irmãos esperavam para ser apresentados. Minhas mães mal se continham, trocando olhares de preocupação por causa da comida, que ficaria ressecada e sem gosto se não fosse servida logo. Mas os homens não se apressavam. Isaque puxou o filho para sentar-se a seu lado, e Jacó apresentou cada um dos seus filhos. Isaque passou as mãos nos rostos de meus irmãos, Ruben e Zebulum, Dan, Gade e Asher, Naftali e Issacar. Quando José, o filho mais novo, foi finalmente mencionado,
O avô fez com que se sentasse em seu colo, como se fosse um bebê, e não um menino próximo da adolescência. Isaac correu os dedos carinhosamente pelos contornos do rosto de José, e ao longo de seus braços uma brisa veio e levantou a tenda de seda acima dos dois, coroando o avô e o neto com seu maravilhoso arco-íris. Foi uma cena deslumbrante que me tirou o fôlego. E foi precisamente quando Rebeca, que se mantivera distante até então, afinal quebrou seu silêncio majestoso. Você deve estar com fome e sede, Isaac, disse, oferecendo hospitalidade em um tom de voz desagradável. Seus filhos estão sedentos por causa da viagem. Deixe sua Débora trazê-lo para dentro. Quero ver se suas noras sabem cozinhar. Em um alvoroço de roupas brancas, a comida foi servida e o jantar começou. Meu avô comia bem, engolindo punhados de comida que a mulher velada colocava em sua boca. Ele perguntava se seus netos tinham comido direito e, de vez em quando, estendia a mão para encontrar e tocar em seu filho. Pousava a mão carinhosa no ombro ou na face de Jacó, deixando nódoas de azeite em meu pai, que ele não limpava. Observei tudo isso por detrás de uma árvore, pois, como todas aquelas criadas, não precisavam de mim para levar e trazer comida e bebida. Meus irmãos estavam famintos e terminaram depressa. E logo Zilpá veio buscar-me de volta para o nosso lado da grande tenda onde as mulheres estavam reunidas. A avó sentou-se e assistimos enquanto ela provava um bocado de cada prato à sua frente. Não disse nada sobre os ensopados, o pão ou os doces. Não elogiou o queijo, nem as azeitonas gigantescas que as minhas mães haviam colhido. Não deu importância à cerveja de minha mãe. Contudo, o silêncio de Rebeca já não surpreendia mais. Eu havia parado de pensar nela como uma mulher igual às minhas mães ou a qualquer outra. No espaço de tempo de uma tarde, ela se tornara uma força dos deuses, como uma tempestade ou um incêndio na floresta. Como a avó comia pouco e não falava, nossa refeição foi mais soturna do que festiva. Não se passaram tigelas de mão em mão para uma segunda prova. Não houve cumprimentos nem perguntas, nem conversa de espécie alguma. O grande banquete terminou em poucos minutos e as Déboras retiraram os últimos copos antes que houvesse tempo de enchê-los novamente. A avó pôs-se de pé e dirigiu-se à extremidade oeste de sua tenda, onde o sol desaparecia em meio a um esplendor de alaranjados e dourados. Suas assistentes seguiram-na. Rebeca estendeu as mãos para o sol, como se quisesse tocar seus últimos raios. Ela deixou cair as mãos e as mulheres de branco começaram uma cantiga convocando a lua da colheita da cevada. Os versos repetiam uma antiga profecia. Quando todos os talos de todos os campos de cevada tivessem 27 grãos, chegaria o fim dos tempos e haveria repouso para os extenuados, e o mal desapareceria da terra,
como o brilho das estrelas ao nascer do sol. O último estribilho se extinguiu no exato momento em que a escuridão envolveu o acampamento. Acenderam-se lamparinas no lado dos homens e acenderam-se lamparinas no lado das mulheres. A avó veio conosco e temi que fôssemos passar a noite inteira em vigília silenciosa. Mas meu temor era infundado, porque assim que as luzes foram acesas, ela começou a falar. Esta é a história do dia em que vim para a tenda de Manri, para o bosque das árvores sagradas, para o umbigo do mundo, disse a avó Rebeca, em um tom de voz que poderia ser também ouvido pelos homens se eles estivessem escutando. Aconteceu semanas depois da morte de Sara, a profetisa, amada de Abraão, mãe de Isaque, aquela que deu à luz quando já era velha demais até para carregar água, que dirá para carregar em si um filho. Sara, mãe querida. Na manhã em que entrei neste bosque, uma nuvem desceu sobre a tenda de Sara. Uma nuvem dourada que não continha chuva e que não cobriu o sol. Era uma nuvem que é vista apenas sobre grandes rios ou sobre o mar, mas nunca antes fora vista em lugar tão alto como este. E, no entanto, a nuvem pairou acima da tenda de Sara, enquanto Isaque me conhecia e eu me tornava sua esposa. Passamos nossos primeiros 7 dias sob aquela nuvem, na qual os deuses certamente estavam presentes. E nunca houve uma colheita mais rica para o vinho, os cereais e o azeite do que a daquela primavera, minhas filhas, disse ela em um murmúrio que deixava transparecer ao mesmo tempo orgulho e derrota. Ah, mas para mim, tantas filhas nascidas mortas, tantos filhos mortos no ventre, só 2 sobreviveram. Quem pode explicar este mistério? A avó calou-se. Sua melancolia envolveu todas as que ouviam e nossos ombros se curvaram. Até eu, que não perdera filho nenhum, soube o que era a consternação da mãe que passa por isso. Depois de alguns instantes, minha avó se levantou e fez um sinal para Lia, indicando que deveria segui-la até uma câmara interna da grande tenda, onde as lamparinas eram acesas com óleo perfumado e havia tapeçarias de cores vivas. Ficamos todas as outras sentadas por algum tempo antes de perceber que tínhamos sido dispensadas. Vamos ficar aqui para ver o que vai acontecer dentro dessa tenda. Esse encontro da primeira esposa de Jacó com a sua sogra, Rebeca, a avó. Muito linda essa passagem, né? Espero que todos nós estejamos sempre resilientes, cheios de esperança, muito amor nos nossos corações. Fiquem bem. Até a próxima. Como diz a Melina, deixe seu like aqui. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau.